Olá, tudo bem? Das perguntas filosóficas básicas, a que mais me intriga é para onde vamos? Né? Ou, no que compete exclusivamente a mim mesmo, a pergunta seria para onde vou? As perguntas filosóficas mais básicas são quem sou eu, né? De onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui e outras do gênero. De todas elas, a que mais me intriga, desde a infância, é essa. Para onde vou? Para onde vamos quando morremos? Eu lembro que, quando criança, caminhava muito, né? De vez em quando encontrava algum animal morto, geralmente cachorro, gato. E sempre me intrigou, sempre me chamou muita atenção o fato de que aquele ser, até há pouco tempo, ele tinha vida. E agora não tinha mais. E depois eu tive essa experiência com humanos, né? Essa experiência de morte com humanos, com pessoas menos próximas e mais próximas. Todas as nossas concepções são baseadas em nossas próprias experiências, nas nossas observações e em algumas experiências de terceiros que nós conseguimos captar. No meu caso, tem grande importância nas minhas concepções a experiência de projeção consciente. Existem muitos exercícios para sair do corpo físico com consciência, né? Eu conheci pessoas que fazem isso, faziam pelo menos, né? Faziam isso em horários diferenciados, assim, específicos. E algumas conseguiam fazer isso sentadas. No meu caso, eu sempre fiz deitado e sempre na hora de dormir, né? O esforço consiste justamente em adormecer sem pegar no sono. Eu sei que isso é absurdo, mas é mais ou menos assim que acontece. O corpo físico precisa dormir e a consciência deve permanecer desperta. Quando nós adormecemos, normalmente, ou nós apagamos, né? Ou entramos no estado de sonho, em que passamos a viver uma realidade paralela sem consciência de que estamos dentro de um sonho. O estranho na projeção consciente é constatar que há um instante, provavelmente uma fração de segundo, em que o corpo físico adormece e a consciência deixa de se manifestar no corpo físico e passa a se manifestar naquilo que se convencionou chamar de corpo astral. Onde é que eu quero chegar? Eu acredito que possa acontecer algo parecido no instante da morte. No instante da morte. Quando eu era espírita, tinha convicção de que a vida continua depois da morte do corpo físico. Hoje, eu não tenho essa convicção. Porque eu não sigo nenhum pacote de crenças fechado, mas eu apenas acho, que a vida continua. Mas nada me leva a crer que a vida continue para todos, indistintamente. Só o que nos leva a crer que existem regras inflexíveis e que essas regras se aplicam a todos são as crenças religiosas ou crenças derivadas da religião. A reencarnação, por exemplo. Se existe reencarnação, nada me leva a crer que todos reencarnem. Tudo pode depender de uma série de fatores. E é possível que esses fatores, ou pelo menos alguns desses fatores, simplesmente não estejam sob nosso controle. Mas eu acredito na possibilidade de que a vida continue para alguns. É possível que nós não tenhamos controle absoluto sobre as condições que permitiriam a continuação da consciência individual após a morte. Uma coisa que eu penso há muito tempo, e como eu disse, baseado nas minhas experiências de projeção consciente, uma coisa que eu penso há muito tempo, é que existe um nível de consciência a ser alcançado no instante da morte para que haja continuidade dessa mesma consciência. Do mesmo modo que a consciência deve estar desperta para que a projeção consciente aconteça, para que a consciência não se apague durante o sono ou não se perca numa realidade paralela de sonho,
Assim também, do mesmo modo, pode ser que aconteça no instante da morte. É claro que eu tenho que reconhecer, né, que essa possibilidade está longe, muito longe de ser uma crença consoladora. Isso tiraria as esperanças de continuidade da vida daqueles que morreram, por exemplo, em acidentes ou desastres naturais repentinos, né, que morreram repentinamente, sem se dar conta de que estavam morrendo, e provavelmente estariam descartados também os materialistas convictos e os falsos religiosos. Há alguns indícios da crença nessa possibilidade, né, nessa possibilidade de acesso seletivo à eternidade, né, ou pelo menos a continuação da consciência, né. Alguns indícios disso em algumas crenças, né, algumas crenças antigas, como na mitologia grega, por exemplo, né. Na mitologia grega nós vemos o exemplo de Caronte. Caronte é o barqueiro do Hades, né, que carrega as almas daqueles que recém morreram sobre as águas dos rios Esfinge e Aqueronte, acho que são esses os nomes, que separam o mundo dos vivos do mundo dos mortos. Então, para chegar ao mundo dos mortos, era preciso ter uma moeda para dar ao barqueiro Caronte. Não é Esfinge, é Estige, se não me engano é Estige, acho que é isso. Mas a crença nessa possibilidade é tratada com mais clareza no Evangelho de João. Para quem não está familiarizado com os evangelhos, convém dizer que dezenas de evangelhos foram escritos, muitos, e 4 deles foram aceitos pela igreja a partir do século IV. Os 3 primeiros, Mateus, Marcos e Lucas, eles são chamados evangelhos sinóticos, porque trazem uma visão semelhante a respeito de Jesus. Né? Sinótico, sob a mesma ótica. Há diferenças entre eles, mas as suas narrativas são muito semelhantes. O Evangelho de João ele pertence a uma outra tradição, ele foi escrito bem mais tarde, ali pelo século 95 ou 100, e apresenta crenças e narrativas diferentes. Há discussões entre os especialistas, né, os críticos textuais, se o Evangelho de João ele tem ou não tem influência do gnosticismo. Para mim tem, né, embora com algumas divergências. Os antigos gnósticos acreditavam que esse mundo não foi criado por Deus. Esse mundo é uma espécie de acidente cósmico e nós estamos presos nele, presos nesse mundo. A saída desse mundo passa pelo conhecimento. Gnose quer dizer conhecimento em grego. O Evangelho de João diz: conhecereis a verdade vos libertará. Essa frase, infelizmente, é muito deturpada. Uma coisa vergonhosa, nojenta. E o Evangelho de João tem um conceito que também é muito deturpado, que só é encontrado nesse Evangelho. O conceito de que é preciso crer no nome de Jesus para ter a vida eterna. A crença em Jesus ou no nome de Jesus seria uma espécie de senha para alcançar a vida eterna, assim como a moeda ofertada a Caronte, né, para cruzar os rios, né, do mundo dos vivos para o mundo dos mortos. É importante lembrar que Jesus só é tido como Deus mesmo no Evangelho de João. Os outros evangelhos têm visões distintas de Jesus. A crença em Deus, então, seria a senha necessária para transpor o umbral da morte, o passaporte para a continuação da vida, isso aí. Mas que tipo de crença em Deus? Ou crença em que Deus? Em que visão de Deus? Em que versão de Deus? A maior herança do judaísmo em termos de visão de mundo é, sem dúvida, o monoteísmo. É verdade que a crença, né, no Deus único já era conhecida por outros povos, mas foi absorvida, foi desenvolvida, foi difundida pelo judaísmo. A ideia central da crença no Deus único é a concentração das nossas energias, a concentração da nossa atenção e motivação na vida, tanto na vida visível, perceptível, quanto no aspecto desconhecido da vida, a origem da vida, que é o grande mistério da aventura humana. A ideia do Deus único é a maior ideia concebida pelo ser humano, sem dúvida alguma.
O mundo em que nós vivemos é o mundo da imagem e da forma, um mundo perecível e, portanto, em última análise, ilusório. Por trás desse mundo ilusório está o mundo das ideias. E no mundo das ideias, a ideia central é a ideia do Deus único, o princípio da vida, a própria vida. Deus é a vida. A fixação na ideia de Deus, no princípio da vida, né? A fixação nessa ideia, no instante de transição para a morte, pode ser, sim, a senha de acesso à continuação da vida em outro plano de existência. Quando chegar a minha hora, se eu puder, eu vou fazer esse teste. Para alcançar a projeção consciente, é preciso estar 100% atento em si mesmo, para que o corpo adormeça e nós permaneçamos despertos. Essa é a grande dificuldade da projeção consciente. É um exercício de vontade. No momento da morte, essa dificuldade não existe. Se a pessoa percebe que está se aproximando da morte e que a sua hora chegou, certamente a sua atenção está totalmente voltada para o momento presente. Nesse momento, eu acredito, devemos nos concentrar em Deus. Esse é o meio de sobreviver à morte. Se isso for verdade, devemos ter a sorte ou o merecimento, né? Se realmente existe merecimento, não sei se existe. Devemos ter a sorte ou o merecimento de ter uma morte consciente. E é isso que os antigos hebreus pediam, né? E o que muitos judeus ainda pedem até hoje. Uma vida longa e uma boa morte. Nós só vamos saber se é assim, né? Se é assim mesmo, quando efetivamente chegar a nossa vez. Para finalizar, deve ser uma coisa incrível para quem acaba de morrer a descoberta de que sobreviveu à morte. Se eu acabo de morrer e descubro que permaneço vivo, me dá uma vontade imensa de consolar os que estão sofrendo pela minha morte e de comunicar que eu continuo vivo, né? E atenção, você sabe que eu não acredito mais em reencarnação como uma lei, da maneira como Kardec pregou. Mas acho que pode haver reencarnação em alguns casos, como uma espécie de acidente de percurso. Em que casos? Justamente no caso de pessoas que passam por isso que eu acabei de falar. Uma vontade imensa, irresistível, talvez incontrolável, de consolar os que ficaram, ou de se vingar de alguém, ou qualquer tipo de apego que ocupe toda a sua atenção, Particularmente, por mais que eu ame algumas pessoas aqui neste plano, e eu amo, mas se eu puder sair, eu saio. Acredito que o apego à imagem e à forma é o que nos prende aqui. Por trás e além do apego à imagem e à forma, existem os sentimentos, dentre os quais o amor. E isso passa a fazer parte de nós. E talvez seja esse o motivo de estarmos aqui, experimentar o amor em suas consequências mais concretas. Muita força e paz para você.